Faz meses que eu tô nessa loucura. Trabalho, família e uma rotina insana de estudos pro CFA no meio de tudo isso. Faltam 30 dias para minha prova. E agora começa uma maratona pesada de simulados. Eu vou te mostrar meu plano para encaixar 7 simulados em 30 dias. E já nesse episódio eu vou fazer 2 simulados em 4 dias. Bora descobrir se esses meses de preparação valeram alguma coisa. Salve meus amigos, reta final agora, faltam 30 dias para minha prova. Até agora foram 450 horas de estudo e eu tô somando aí pouco mais de 2.100 exercícios resolvidos. E eu quero compartilhar a minha estratégia de estudos para esses últimos 30 dias antes da prova. Basicamente, o que eu vou fazer agora é resolver simulado loucamente. Eu ainda tenho mais 7 simulados disponíveis para fazer, 5 simulados pela Kaplan e mais 2 simulados pelo CFA. No último episódio eu até mostrei, né, eu fazendo um simulado ali mais para sentir um pouco como que são as questões, sem ter feito exercício de revisão antes e tal, meio no freestyle, mas agora é sério. Minha base de estudos vai ser os simulados, ver onde eu tô com dificuldade, ver onde eu tô errando e revisar em cima desse conteúdo. Hoje é dia 18 de abril, sábado, terça-feira, feriado, e segunda-feira, graças a Deus, eu consegui emenda do trampo, então eu vou ter 4 dias de estudo. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu vou resolver um simulado, amanhã eu vou fazer a correção desse simulado para na segunda-feira fazer outro simulado e terça, feriado, eu corrigir esse simulado. Eu quero mostrar o resultado dos simulados para vocês, falar um pouco de como eu fui, o que eu achei. Eu também quero mostrar meu cronograma de estudos, eu montei um cronograma de estudos para conseguir fazer os simulados. Afinal, eu tenho 7 simulados em 30 dias para fazer, vai ser puxado. Quero mostrar um pouco meu cronograma de estudos para vocês. E também trocar uma ideia de como eu tô me sentindo, como que tá sendo esse processo, como que tá sendo a rotina de conciliar estudos com o trampo, principalmente nessa reta final, que a carga horária de estudos tem sido mais intensa. Então, bora resolver esse simulado e depois a gente troca mais ideia. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Vambora! Mas tipo assim, não teve nada que eu não fazia ideia. Tipo, pra não falar que não teve uma questão que eu não fazia ideia do que eu tava falando. Esse não você chupou. Acho que eu chutei. Cravado? Caramba, hein? Isso aqui não foi tão ruim, né? Simulado finalizado, tô acabada. Mas o resultado eu achei bom. Desse primeiro, tirei 70%. Primeira parte foi mais, achei que fluiu melhor. Eu saí da primeira parte com confiança. A segunda parte, que eu senti muita dificuldade em renda fixa, engraçado, que era uma matéria que até então estava tranquilo para mim, mais tranquilo para mim. Amanhã eu vou revisar, vou ver o que eu errei e ver os pontos que eu fiquei com dificuldade. E FSA, cara, passei direto, não tive muita dificuldade, as questões de FSA fluiu, eu já fui dar uma olhada aqui nas estatísticas, eu fui bem de FSA, então tivemos um avanço. Todo esforço colocado em FSA para esse simulado deu resultado. Vamos ver para os próximos. Missão de hoje cumprida, então tô saindo com sentimento de sensação cumprida. Agora eu vou descansar, dar uma relaxada, assistir a nova temporada de The Boys, que tá massa pra caramba. Por hoje, acabou de estudos, bora descansar um pouquinho. Salve meus amigos, hoje domingo, outro dia. Ontem eu terminei o simulado me amassou, tava cansada, acabada. E agora hoje o plano de domingo é corrigir o simulado, porque eu já tinha falado isso da outra vez. Cara, mais importante do que a nota do simulado em si é a correção e ver onde eu errei. Eu já sei
as questões que eu tive dúvida. Então eu vou querer dar uma olhada, uma boa revisada. E tem algumas coisas que eu queria compartilhar. Primeiro eu queria falar um pouco sobre o simulado de ontem, como mudou assim o meu desempenho, não só em relação à nota, quando eu fiz o primeiro, mas no primeiro simulado que eu fiz, assim, eu demorei 2 dias para fazer o simulado. Demorei 2 dias para conseguir terminar 180 questões. Eu comecei de manhã, eu continuei à noite e eu só fui terminar no outro dia de manhã. E aí eu saí, eu até falei isso no último episódio, que eu saí com a sensação de, cara, como é que eu vou dar conta de 180 questões de uma vez só? E aí ontem, quando eu fiz o simulado, já foi completamente diferente. A primeira parte me sobrou tempo. Na segunda parte, faltou tempo, mas eu vacilei muito, porque eu fiquei brigando com questão que ia demorar pra fazer e tal, ao invés de pular e deixar elas pro final. Eu ainda tenho tempo pra evoluir, tem 29 dias agora. Vou mostrar pra vocês o cronograma que eu fiz. Vai ser apertado pra caramba, mas tem margem pra evoluir. Eu também tenho férias, eu tirei 10 dias de férias antes da prova pra me ajudar a dar o gás final e também colocar o sono em dia, porque eu tô muito cansado. Eu não achei que eu ia ficar cansado. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu não achei que eu ia ficar cansado esse tanto. Tá sendo mais difícil do que eu pensei. Pra ser bem sincero, ainda bem que tá chegando na reta final. Eu fico apreensivo porque tem pouco tempo pra estudar, mas ao mesmo tempo, cara, eu já tô saturado, eu quero que essa prova chegue logo pra eu poder respirar um pouco e voltar com a minha vida normal, ter tempo com a minha família, voltar aí nos rolês de família, nos almoços, porque eu tenho realmente abdicado de praticamente final de semana inteiro em prol dos estudos, com raras exceções. Vamos fazer o seguinte então, eu vou sentar aqui, eu vou abrir uma live agora. Eu não abri live ontem porque eu queria fazer o simulado. Para os simulados eu não vou abrir mais live, para eu poder realmente focar. Mas a correção eu quero abrir uma live. Tem os meus amigos aí, parceiros de CFE, o Luizão também. Ele também tá fazendo os simulados aí, vamos ver se ele entra pra gente trocar ideia. Agora, bora começar a correção e daqui a pouco a gente troca mais ideia. Valeu! Salve, meus amigos! Agora são 10 para as 11 da noite. Tô fechando os estudos por aqui. Não consegui terminar de fechar a revisão do simulado. Eu tive que sair à tarde. Aí voltei. Estudei mais umas 3 horinhas aqui. Deu total umas 5 horas de estudo, mas faltou ainda pouco menos de 20 questões para terminar a correção. Vou ter que deixar para amanhã. Mas aí lascou um pouco o meu planejamento, porque amanhã eu ia fazer o simulado. Era o que eu tinha me planejado para fazer. Então eu vou acordar cedo, fazer a correção. Eu acho que eu devo levar mais 1h30 por aí para fazer a correção. E aí eu vejo o que eu faço, se eu faço pelo menos uma parte do simulado. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês. Então esse aqui é meu cronograma que eu peguei para fazer de abril e maio, para eu conseguir encaixar todos os simulados que eu tenho que fazer, que eu quero fazer para a prova. Então hoje é dia 19, né? A proposta era fazer a correção do simulado de ontem, para que amanhã eu pudesse fazer o simulado, mais um simulado, e corrigir aqui ao longo da semana. Essa semana eu ainda tenho aula de revisão de Portfolio Management com a FK Partners. As aulas de revisão da FK estão sendo fundamentais, muito bom realmente para fazer os exercícios, aí o professor explicar os conceitos, terminar de fixar o que precisa ser fixado. E aí no sábado, final de semana que vem, o negócio ia torar totalmente, porque eu ia fazer um simulado sábado e fazer outro simulado no domingo. E aí, esses dias que estão pintados aqui em azul são os dias que eu tenho férias do trampo. Então,
eu entro de férias no dia 6, aí no dia 7 eu faço um simulado do CFA, no dia 10 eu faço o último simulado para fazer uma semana de correção do último simulado, revisão, ajuste final para fazer a prova no dia 18. Então tá bastante apertado, o timing não tá tranquilo. Tenho mais 2 aulas de revisão com a FK, Portfólio Management e Ética. Vão ser bastante importantes. Portfólio Management vira e mexe, tem umas dificuldades e umas questões aí. E é isso. Terminando mais um dia aqui, mais uma batalha. Amanhã a luta continua. Vamos que vamos. Pra cima. Agora descansar um pouco. Amanhã eu falo com vocês. Salve, meus amigos, agora são quase 8 horas, contar um pouquinho pra vocês de como foi o dia. Eu terminei de revisar os exercícios lá quase pela 1 hora, aí eu fui treinar e tava treinando pensando, putz, vou fazer o simulado hoje ainda ou não. Eu decidi, achei melhor não fazer o simulado, porque eu já tava com a cabeça meio cansada, achei que não ia ser tão produtivo. Então achei melhor deixar para amanhã, não acho que vai ser um prejuízo tão grande. Amanhã eu pretendo acordar bem cedinho para fazer o simulado. Quero começar o simulado entre 7 e 7 e meia, para dar tempo de corrigir um pouquinho também. E uma coisa que eu fiz hoje, que fazia tempo que eu não fazia e eu tava precisando, é dormir depois do almoço, gente, sério. Descanso faz parte da preparação, porque, cara, eu não tenho descansado quase nada, pra ser verdade, e eu sinto que isso reflete um pouco na minha capacidade de foco, de absorção, de raciocínio. Então foi muito bom, foi super importante, tanto que agora eu tô me sentindo descansada aqui pra continuar os estudos. Então, bora estudar aí mais 1h30, 2 horas. Vambora. Hora da verdade. Bora ver. Caramba. Terminei. Oi, 72? 72. Salve, meus amigos. Finalzinho de feriado agora. Quase 9 horas da noite. Missão desses 4 dias de feriado encerrada com sucesso. Fechei os 2 simulados. Fechei a correção de um. Hoje de manhã eu fiz o simulado. Cara, ser transparente com vocês, eu achei que eu ia mal nesse simulado, porque eu fiquei com bastante dúvida na matéria. Eu achei ele mais difícil que o que eu fiz no sábado. E a minha confiança estava bem menor, tanto que eu estava um pouco apreensiva quando eu fui ver o resultado. E me surpreendi, eu acertei mais do que eu acertei no sábado. Então, mas assim, eu saio com um sentimento positivo, as notas estão sendo boas, eu acho que agora é mais ajuste fino. Eu ainda tenho mais 5 simulados para fazer, vai ser pauleira. Amanhã é meu dia de presencial, então a minha rotina geralmente é chegar por volta das 7 da manhã no escritório, ficar estudando até umas 9, estudar mais um pouquinho na hora do almoço. E geralmente, dependendo de quanto o estudo rendeu, eu ainda puxo mais um pouquinho no final do dia, até dar umas 8 e pouco, quase 9 horas, e aí eu volto pra casa. Então, rotina puxada, falei pra vocês, tô cansado, mas tá chegando no fim, 28 dias agora, falta pouco, tem que dar o gás final, não pode errar agora. Acho que eu tô tão perto, agora eu tô sentindo que eu tô tão perto. Então amanhã vai ser esse o plano. Na quinta eu já tô de home office, acordo cedo, estudo. Na quinta eu também tenho aula de revisão com a FK, acho que na quinta-feira, se eu não me engano, é aula de gestão de portfólio, inclusive uma matéria que eu fui bem hoje, mas fui mal sábado. E uma coisa que eu queria falar também é que já faz meses que eu tô estudando,
E foi, assim, começo foi um pouco desesperador, porque a quantidade de matéria que eu não sabia, e principalmente a quantidade de matéria que eu não conseguia entender, tipo FSC, eu já falei algumas vezes aqui, que foi de longe a matéria que eu tive mais dificuldade. Cara, contar com o apoio da FK Partners nesse processo foi fundamental. As aulas me ajudaram muito, as aulas de exercícios me ajudaram muito, as aulas de revisão agora no final estão sendo fundamentais. Confiar no processo, seguir a metodologia de estudos que eles recomendaram fez muita diferença. Eu tô sentindo agora realmente que eu tô numa crescente, porque eles falaram, cara, no começo foca em terminar as leituras o mais rápido possível, vai pro banco de questões, faz questão e deixa o simulado pro final. Foi exatamente o que eu fiz e no começo tava muito difícil ali as leituras, eu penei. A hora que eu comecei a fazer os exercícios, as coisas começaram a se encaixar e eu fui revisando com base no que eu tava tendo mais dificuldade. E agora a revisão final, em cima dos simulados e das aulas de revisão, estão sendo muito boas mesmo para revisar o conceito e me dá mais confiança. Eu tô começando a sentir confiança de que tá perto e eu vou conseguir. Algumas semanas atrás, saiu o resultado da galera que fez a prova do CFA Level 1 em fevereiro. De novo, a FK foi líder em aprovação e eu consigo entender porque os caras são diferenciados mesmo. Tá sendo muito bom estudar com eles, recomendo. Eu tirei o CEA estudando junto com a FK, achei sensacional. O CFA agora tem me ajudado muito mesmo. Então, se você tá pensando também em tirar uma certificação no mercado financeiro, seja as novas certificações da Ambima, CFP, CGA, ou se você, assim como eu, sonha em tirar o CFA, dá uma olhada na FK, que os caras são muito bons. Eu encerro esse feriado então com 470 horas de estudo até aqui, desde o comecinho da jornada, 2.500 exercícios resolvidos, ainda tem muitas horas de estudo pela frente, tem muito exercício ainda para ser resolvido, muito simulado para fazer, muito estudo, reta final, tá chegando a prova. E o próximo episódio desse documentário provavelmente vai ser sobre o dia da prova. Eu quero mostrar tudo para vocês e ser o mais sincero e transparente possível de como que foi, se deu bom, se deu ruim, se eu tô confiante, se for para comemorar junto com vocês, se for para chorar junto com vocês, eu quero compartilhar de verdade esse momento. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.